Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez para mais um ICEBcast. A gente está aqui hoje para falar de evangelização nas redes sociais, um tema, por incrível que pareça, desconhecido pela maioria, mas cada vez mais utilizado e cada vez mais relevante para a nossa época. E para falar disso hoje, está aqui comigo o pastor Natanael Tucini, que é diretor do Departamento de Evangelização, Integração, Plantação e Revitalização de Igrejas da ICEB, e o Rafael, que é dono, proprietário, diretor, CEO da Think Comunicação, responsável por trazer esse podcast para vocês, e eu, Lucas Santos, pastor da ICEB Maracanã, Rafael também membro da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, e é um prazer, de verdade, estar aqui com vocês dois, para a gente conversar sobre esse assunto relevante nos dias atuais, que é a evangelização através das redes sociais. Pouco se sabe fazer evangelismo em rede social, mas é um fato que nesse mundo cada vez mais digital, cada vez mais globalizado, as plataformas online aí, elas estão tomando uma proporção cada vez maior, e nós precisamos utilizar essas ferramentas para alcançar mais pessoas. Eu acho que isso é um fato. Então, o objetivo é, nesses minutos que passaremos aqui, explorar como as redes sociais têm sido utilizadas para levar a palavra de Deus para as pessoas. E eu vou começar fazendo a pergunta. Primeiro, vou começar com o Rafael, e depois a mesma pergunta para o pastor Natanael. Rafael, a igreja precisa de redes sociais? A igreja precisa de redes sociais para existir? Precisar não precisa, né? É muito possível você ser uma igreja sem necessariamente ter rede social, né? O que compõe mesmo uma igreja é pregação bíblica da palavra, o louvor. Mas, como se diz, né? É muito mais fácil um pastor visitar suas ovelhas de carro do que a pé. Então, acho que a rede social também vai ter esse papel para a igreja de alcançar muito mais pessoas do que sem a rede social, né? Então, precisar não precisa, mas é um grande facilitador. Para existir não precisa. A igreja não precisa de um templo para existir, ela não precisa de bancos para existir, ela não precisa de som para existir. Mas todas essas coisas, pastor Lucas, elas facilitam a existência da igreja, a existência da comunidade. Muitos se falam assim, a igreja não precisa de um templo, mas um templo facilita você juntar 120 pessoas. Você não tem um local na sua casa que cabe 120 pessoas. Essa mesma pergunta podia ter sido feita, Rafael, quando surgiu o rádio, os programas de rádio evangélicos. Então, precisa de um programa de rádio? Tá, não precisa para existir. A mesma pergunta podia ter sido feita quando surgiu o mimeógrafo. Acredito que não é da época de vocês, mas é da minha época. Da minha também. É da sua, pastor. Aí a gente entregou a idade, né? Jovem há mais tempo. Eu me lembro quando surgiu o mimeógrafo dentro da igreja. E foi algo assim, uma tecnologia avançadíssima. Precisava do mimeógrafo? Não, mas ele ajudou no culto, ele ajudou na adoração ao Senhor. Ele facilitou. Data show, né? Data show facilita, então, né? Não precisa. A gente pode dizer que as redes sociais é um grande facilitador do trabalho evangelístico? Eu acho que é por aí. Pastor, eu acredito que as redes sociais, sendo bem usadas, talvez esse seja o grande X da questão. Nós ainda, como igreja, não conseguiu compreender ainda a potência da rede social. E quando a gente consegue compreender a potência da rede social, a gente consegue perceber como ela pode ser um instrumento de evangelização. Perceba só, na rede social, a gente consegue ter um alcance muito maior por causa, por exemplo, dos links patrocinados. A gente consegue deixar qual o nicho que a gente quer alcançar, qual a idade das pessoas, qual o local que a gente quer alcançar. Sem a rede social, a gente até faria, mas o alcance seria muito menor. Na nossa igreja, por exemplo, a gente tem feito campanhas voltadas para o ministério infantil. Então, a gente consegue segmentar, na hora de fazer um tráfego pago, para alcançar, por exemplo, só pais de crianças entre 2 e 8 anos de idade, por exemplo. E até nessa segmentação, a gente consegue até traçar um perfil desses pais, né? Então, pais, por exemplo, que têm uma chance maior de serem evangélicos. Ou pais de crianças que não são evangélicos quando eu quero fazer um trabalho ali de fato de evangelismo, né? Então você consegue segmentar, e é igual o pastor está falando, né? Não sai tão caro assim. Você vai fazer uma campanha hoje, sei lá, você vai fazer uma campanha de rádio, uma campanha de TV, às vezes você tem um custo ali
elevadíssimo e você não consegue segmentar quem que tá vendo aquilo, né? Você alcança um senhor de idade, uma criança, né? Então, com a rede social, essa segmentação, ela te deixa, você consegue realmente direcionar um conteúdo que vai, um conteúdo que é atento à demanda daquela audiência que eu estou querendo gerar. Então, um pai de uma criança, ele está muito preocupado com a educação do seu filho. Então, se eu conseguir um conteúdo que realmente vai atacar essa dor, né, vamos dizer assim, a gente tem muito mais chance ali de captar a atenção dele e trazer ele para dentro da igreja, né, conseguir estreitar uma comunicação com ele. Então, pensando nisso tudo aí, tudo que a gente faz em igreja é difícil, mas tem coisa que é mais difícil. Na minha opinião, plantar a igreja é das coisas mais difíceis, das tarefas mais difíceis, porém possíveis, que Deus deu pra gente. Não é qualquer um que planta a igreja, não é qualquer pastor que planta uma igreja, não são todos que têm chamado, competência, preparo para isso, e o pastor Natanael lida com isso diariamente. E eu sei que isso é uma dificuldade. Ele lida pessoalmente, lida cuidando de gente que está nessa situação. E aí, pensando nisso, pastor Natanael, qual é o papel das redes sociais na evangelização nos dias de hoje? Qual é, não? Qual pode ser? Qual é, qual pode ser? Pode responder de qualquer uma dessas maneiras. E para a plantação de uma igreja, se as redes sociais têm um papel nisso, como elas podem ajudar na plantação da igreja? Eu sei que tem diferentes contextos, cidade grande, cidade menor, mas como? Muito bem. Hoje a gente tem que entender que como é que a gente consegue uma comunicação com as pessoas em massa. Hoje nós conseguimos isso através de um celular. Talvez o Brasil seja um dos países que as pessoas têm mais celular e têm muito acesso à internet. Por outro lado, a gente tem que entender o contexto que a gente vive. Por exemplo, você vai plantar uma igreja numa cidade como Brasília, numa cidade como Curitiba, ou uma cidade como Goiânia, onde as pessoas elas estão presas dentro dos seus condomínios. Né? Elas estão se prendendo, né, dentro dos seus condomínios. Como você alcança essas pessoas? Como você vai atingir o coração dessas pessoas? Bom, não tem outra ferramenta a não ser a rede social. Porque antigamente, a gente poderia pensar em evangelização, por exemplo, de porta em porta, e isso ainda funciona. Mas em certos contextos isso é impossível de ser feito, porque as pessoas elas estão presas dentro do seu condomínio fechado. Então as redes sociais elas servem para isso, elas podem ser usadas para isso. Por um lado, a gente tem muitas pessoas usando a rede social com conteúdos muito ruins, conteúdos que prejudicam a fé cristã, que prejudicam o indivíduo. Por outro lado, nós temos segmentos evangélicos que estão usando a rede social propagando má teologia, e nós esquecemos então que a gente pode ser uma terceira via, aqueles que usam a rede social para anunciar boa teologia. E a prova disso, pastor Lucas, que as redes sociais na evangelização são importantes. Perceba só, como é que a fé reformada nos últimos anos no Brasil ganhou força? Rede social. Rede social. Nós não podemos, nós temos nomes importantes dentro da fé reformada que fizeram com que a fé reformada fosse propagada em solo brasileiro, mas sem dúvida a descoberta da rede social, YouTube, Instagram e qualquer outra rede social facilitou demais a propagação de boa teologia. Então as redes sociais são importantes na evangelização e a gente não pode desconsiderá-las. Um dia desse eu fui numa palestra com um pastor presbiteriano, bem conhecido, falando sobre esse tema, redes sociais. Ele disse que a igreja presbiteriana no Brasil, por exemplo, sempre cresceu, mas lentamente, palavras dele. E que pandemia, pós-pandemia ou durante a pandemia para cá, talvez não tenha outro período de crescimento tão grande da IPB como está tendo agora. Ele disse que a única razão para isso são as redes sociais. Porque as pessoas ficavam presas em casas, nas suas casas durante a pandemia, elas precisavam assistir cultos. E aí, principalmente pessoas de meios neopentecostais ou pentecostais, não diminuindo nada disso, mas no sentido de eles começam a ouvir, como o pastor Natanael disse aqui agora, boa teologia, e começam a prestar atenção em algo que nunca tinham ouvido. Então as pessoas começaram a migrar, infelizmente, não como evangelismo, mas como boa teologia, porque a boa teologia ela evangeliza, mas ela também abre os olhos daqueles que estão na igreja há tempos, mas que por inúmeras razões ainda não tinha conhecido de fato e de verdade a palavra de Deus na profundidade que ela pode conhecer.
Então esses movimentos acontecem, e isso é inegável e está aí um exemplo vívido para a gente ver hoje. Acho que até um ponto aqui na parte de plantação de igrejas, né? A rede social ela tem uma capacidade de acelerar muito rápido a comunicação dessa igreja. Então, uma igreja que está chegando numa cidade onde ninguém a conhece, né? Você precisa fazer ali um trabalho quase que de formiguinha para, digamos assim, para gerar valor, né? Gerar valor no sentido de mostrar para aquela região que essa igreja veio para ser relevante. Então, com a rede social, você consegue acelerar isso muito rápido, né? Tornar isso uma comunicação escalável, de realmente ali das pessoas daquela cidade saberem que você existe, né? E eu acho que isso proporciona, quando a rede social é bem utilizada, né? Quando você tem um conteúdo que realmente é bom, uma teologia que realmente é saudável, talvez isso, a porta para você conseguir conversar com aquela pessoa fica um pouquinho mais aberta do que se ela não te conhecesse. Por exemplo, e no modelo que nós hoje estamos plantando igreja, pastor Lucas e Rafael, onde a gente, por exemplo, envia um casal, envia uma família para uma cidade. Perceba só, eles são 2 obreiros, né, um esposo e uma esposa, que vão ali com o intuito de plantar uma igreja. Então eles são 2 mãos de obras que a gente tem. Por mais que eles sejam dedicados, eles não vão conseguir o alcance de uma rede social. O exemplo disso que a gente tem é esse aí, Umas. As Umas nós fizemos um investimento muito baixo, assim, muito baixo mesmo, e o alcance foi muito grande. Se você comparar, e o Rafael pode falar um pouquinho melhor sobre isso, porque é da área dele, a gente tem que separar o número de visualizações para as contas alcançadas. Beleza, mas, por exemplo, em Umas a gente tinha postagem com 50 mil visualizações e 17 mil contas alcançadas. Vamos pensar em 17 mil contas alcançadas. Quando que um casal vai alcançar 17 mil pessoas? Não dá para medir. Não dá para medir. Então a rede social ajuda nisso, né? Olha, a igreja chegou na cidade, é uma igreja bíblica, é uma igreja que é acolhedora, é uma igreja que está aqui para anunciar Cristo, é uma igreja que tem um espaço para criança. Olha o alcance que você tem. É uma ferramenta poderosíssima. Só pensando no texto bíblico, a título de informação para você que está assistindo a gente, o apóstolo Paulo, quando está preso, né, em prisão domiciliar, a história diz que ele evangelizou toda a guarda pretoriana, cerca de 16 mil soldados. Isso gastou 2 anos, porque ele estava preso, tinha todo um contexto, mas Deus colocou ele ali para isso. E olha como, num instalo, você pode alcançar 1.000 pessoas a mais do que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, os soldados eram obrigados a ouvir, porque estavam de guarda ali, né? Essas pessoas estão ouvindo porque querem, estão buscando, né? Só a título de informação, explicar para vocês, todas as perguntas que estão sendo feitas aqui, para ajudar os meus colegas, eles estão partindo do ponto do bom uso da rede social. Você pode estar pensando, a rede social é perigosa. Não, aqui a gente está partindo do pressuposto de que nós vamos utilizá-las com excelência da melhor maneira possível, para você ficar tranquilo e não pensar que o uso de rede social pode ser um desastre, tá bom? Então, partindo desse pressuposto que a gente vai usar a rede social com sabedoria, com zelo e com cuidado, pastor Natanael primeiro, depois o Rafael. Quais os cuidados que nós devemos ter em usar essas redes sociais que a gente precisa tanto utilizar? Meus irmãos, eu acredito que a gente precisa ter cuidados teológicos, bíblicos, isso é muito claro, mas a gente precisa também ter cuidados técnicos. E o que eu falo com cuidados técnicos? Talvez você tenha uma pessoa dentro da igreja, talvez você seja muito abençoado como o pastor Lucas, que tem pessoas como o Rafael dentro da igreja que trabalham na área. Mas um cuidado importante que a gente tem que ter é um cuidado técnico. A gente precisa sair do amadorismo. Nada contra os irmãos que fazem as coisas voluntariamente e às vezes usa as ferramentas que tem. Mas quando a gente vai falar de rede social, a gente precisa de um cuidado maior na arte que vai usar, no design que vai usar, na iluminação que vai usar. Tudo isso ajuda. E aí você precisa de alguém que tenha um pouco de conhecimento técnico. Por exemplo, você definir, Rafael, o padrão das postagens. É uma coisa que parece boba, mas é importante. Identidade. Para que as pessoas, pastor Lucas, quando elas observarem aquela imagem, elas façam já relação com a igreja. Decência e ordem, inclusive, na rede social. Na rede social. É importantíssimo isso. A rede social, a gente tem que tomar cuidado para não tornar a nossa rede social um campo de batalha.
Então, às vezes, a pessoa coloca uma postagem ali e aí o irmão comenta uma coisa, o outro não concorda com o irmão e começa uma briga naquela postagem. Então, quem está cuidando das redes sociais da igreja precisa tomar cuidado com isso, porque você dá um mau testemunho para os de fora. Você precisa desses cuidados, você precisa de cuidados, por exemplo, com direito de imagem. Sim. Direito de imagem é um negócio, eu estava pesquisando esses dias e vendo algumas informações de uma igreja que foi processada porque uma pessoa foi propositalmente na igreja, deixou ser fotografada, deixou postar e entrou contra um processo contra a igreja e ela ganhou. A Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você precisa tomar esses cuidados. Então, o que eu oriento? Você quer trabalhar melhor com as redes sociais? Separe um pouquinho de investimento e faça uma consultoria com alguém que possa, pelo menos, te instruir um pouco nas coisas. Esse caso que eu falei, você pode tentar evitar essas questões, por exemplo, colocando um anúncio na porta da igreja que o culto é registrado. Antes do culto, você pode colocar no telão da igreja avisando que ali que as imagens são registradas. Você pode separar um lugar na igreja para pessoas que não querem ser fotografadas. Olha, quem quiser... Evitar também parecer muito visitante nas redes sociais, né? Assim. E o próprio estatuto pode proteger pronto, disso. Né? E fotos, por exemplo, se você vai fazer fotos e filmagens, tenta filmar de costas. Você pode... A pessoa está ali adorando a Deus e o pessoal da mídia vem e tira uma foto em cima da pessoa, constrange a pessoa. Então, esses são alguns tipos de cuidados, mas o Rafael, que é da área, pode... falar muito mais sobre esses cuidados, né? Eu acho que a gente tem que partir aqui de um pressuposto que a gente já superou a questão de que a igreja precisa ou não estar na rede social. Então, a igreja é interessante, né? A rede social é um facilitador para a igreja. Acho que a grande questão nossa é como que a gente tem que estar na rede social. Então, um erro muito comum que a gente vê por aí, eu acho que até pode ser até algo que, para quem está assistindo a gente, já tentar corrigir isso percebendo a sua rede social, é a gente tornar da nossa rede social apenas uma panfletagem online. Então, você entra no perfil da igreja, ali é apenas um boletim informativo de eventos que estão por vir, de eventos que aconteceram. E, querendo ou não, a gente tem que pensar que a gente está... O nosso público, né, o público que a gente quer evangelizar, o público que a gente quer se conectar na rede social, ele não segue só igrejas. Ele segue, né? Pensar na palavra intencionalidade. Intencionalidade. Então, assim, você está competindo a atenção com blogueiro famoso, com ciclo social dessa audiência. Então, se o nosso conteúdo ficar só nessa de informar, sábado tem GP, domingo tem culto, semana que vem tem Venda das Mulheres, se eu ficar só nessa, o algoritmo vai me punir, porque o meu conteúdo não é relevante. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar, né, uma igreja, quando ela vai estar na rede social? Tem que ter uma linha editorial de conteúdos que realmente seja atraente. Lá na nossa igreja, né, tem que ir na ICEB também, os nossos conteúdos, eles são ponderados, digamos assim, né, com base, acho que em 2 pilares principais. Primeira coisa, eu preciso gerar valor para essa minha audiência, de modo a mostrar que eu tenho autoridade naquilo que eu falo. Então, preciso mostrar para essa audiência que a gente é uma igreja sadia, que a gente é uma igreja que zela pela palavra. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso gerar conteúdos que vão responder a perguntas que o mundo está fazendo hoje. Posso fazer, sei lá, o pastor pode pegar a câmera e ligar e vamos responder uma caixinha de perguntas aqui, temas que são atuais. E eu acho que outro pilar, que é o que a pessoal mais peca, é a questão da gente humanizar esse perfil. E humanizar tem a ver com ter gente de verdade aparecendo lá, porque isso naturalmente conecta mais, o algoritmo entrega mais. Se você buscar conteúdos que performam bem, geralmente esses conteúdos têm rosto ali por trás, né? E humanizar tem a ver também com a gente ter conteúdo que realmente é relevante para quem vê. Então, tudo bem, a gente pode usar da rede social para informar, para anunciar de uma programação, mas eu tenho que dar um motivo a mais, até para o algoritmo querer entregar, para querer distribuir aqueles meus conteúdos. Então, aquele meu conteúdo é realmente relevante, sabe? Alguém que não é crente, que entra na minha rede social, qual que é a pergunta daquele não crente? Qual que é o horário do GP? Ou ele quer saber, né, o que ele precisa fazer para ser salvo? Então, eu preciso, né, ter uma linha editorial relevante. É uma resposta para uma necessidade. E, por exemplo, como é que a gente vende um produto?
Um produto ele tem que satisfazer uma necessidade de uma pessoa. Uma dor. Uma dor. Nós temos a resposta para a dor das pessoas. Nós temos a resposta para a dor familiar dela, nós temos a resposta para a dor psicológica dela, nós entendemos que é tudo sobre Jesus, a nossa resposta é Jesus Cristo, mas a gente tem que apresentar essa resposta para as pessoas. E aí, Rafael, a gente se torna relevante. A gente não está só usando como panfletagem, a gente está usando para trazer uma resposta para uma necessidade da sociedade. Exatamente. Então aí isso vai trazer relevância e vai trazer mais interação no Instagram ou na rede social da igreja local. E assim, a gente consegue a rede social para evangelizar e para ensinar, né? Então, no caso da nossa igreja, né, do Maracanã, a gente faz muito conteúdo tentando trazer dores, né, perguntas que o mundo está fazendo na rede social, perguntas até que a nossa igreja tem feito, e a gente tenta trazer respostas curtas, né? Não adianta eu querer fazer vídeo de 10, 15 minutos no Instagram, né? Então respostas curtas para ensinar esse público também, né? Então a rede social ela consegue trabalhar ali com outro caráter, além da evangelização de não crentes, né? E o pastor Lucas, antes da gente prosseguir nosso papo, pode falar muito bem sobre isso, sobre o que eu vou falar agora. O pastor desse século, ele precisa aprender a trabalhar com as redes sociais. Ele tem essa necessidade, principalmente o mundo pós-pandemia, obrigou quem é comunicador, quem é da área de ensino, ele obrigou essas pessoas a aprenderem a trabalhar com tecnologia. Então, antes da pandemia, um professor, ele era muito bom, ele tinha muito bom conteúdo, beleza, ele tinha uma boa didática, beleza, mas depois da pandemia, ele tem que ter um bom computador, ele tem que ter uma boa webcam, ele tem que saber dialogar. O pastor Lucas dá aula online, eu já trabalhei na educação na área online, ele sabe disso, que a dinâmica é totalmente diferente, a dinâmica de sala de aula é diferente da dinâmica de quem está dando aula online, e o pastor, ele precisa disso, porque ele precisa conseguir se comunicar com uma geração que está com o celular na mão. Eu fiz faculdade de jornalismo, formei em jornalismo em 2011. Em 2011 não tinha nenhuma matéria, nos 4 anos de faculdade, 2011, tá? A gente está falando de 14 anos atrás, voltada para jornalismo e mídias digitais. Não existia essa conversa na universidade. Eu formei aqui na PUC, né? Na PUC Goiás. Não existia isso. Eu digo, falando disso que o pastor Nathanael falou, do pastor, pensando no pastoreio da igreja mesmo, que como o pastor precisa se atualizar estudando a Bíblia, tendo mais conteúdo, entendendo que na sua plateia tem gente de todas as classes sociais, com níveis de estudos diferentes, precisa ser a mesma coisa para a comunicação também. Comunicação é a coisa, entenda o que eu vou falar, mais séria que existe dentro de uma igreja, nas relações. Se a gente não comunicar de maneira clara, nós colocamos tudo a perder. Nós precisamos ser claros e intencionais na nossa forma de comunicar. A essência da mensagem não muda, né? Não muda, a essência não. Mas existem formas de nos comunicarmos. A criança de 10 anos está com o celular na mão. Tá. Mas o senhor de 62 anos, ele está com o celular na mão igualmente. E ele está passando o bom dia todo dia no WhatsApp. Tá. Comunicação tem a ver com atenção, né? Então, onde que a atenção das pessoas está hoje, né? No celular. Pastor Nathanael, você está trabalhando com evangelismo, evangelização, que também é das coisas mais difíceis. O seu departamento é muito difícil, a sua área de trabalho é muito difícil. Quais são os maiores desafios de evangelizar nas redes sociais? Se há que é um desafio, e se você acredita que essa evangelização digital, que é um termo estranho para a gente, evangelização digital, mas está cada vez mais sendo propagada, se ela pode substituir a evangelização tradicional. Eu acho que essa resposta é uma resposta simples, mas quem está ouvindo precisa entender. E se isso pode ser substituído o evangelismo, como a Bíblia nos ensina, nas igrejas. Discorra, por favor, pastor Nathanael. Muito bem. O desafio de evangelizar na rede social, ele é o mesmo desafio, aliás, de evangelizar pessoalmente. Primeiro de tudo. Quando nós vamos evangelizar pessoalmente, a gente tem o grande risco de querer diluir a mensagem para que as pessoas recebam a mensagem.
Nós corremos esse risco no evangelismo pessoal, mas nós corremos esse risco também nas redes sociais. A gente vê isso na rede social aí, um monte de pessoas diluindo o evangelho para ganhar seguidor, para ganhar like, para vender curso. Então esse é um primeiro desafio, essa diluição do evangelho para atrair as pessoas. O evangelho é o evangelho do jeito que Jesus nos ensinou, doa quem doer. O evangelho é sobre céu, sobre inferno, o evangelho é sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que é o evangelho, essa é a boa nova do evangelho. Então a gente não pode diluir, esse é o primeiro risco que a gente tem. O segundo risco que a gente tem, por isso que eu digo que é o mesmo, Rafael, o mesmo problema da evangelização no digital, é o mesmo problema da evangelização pessoal, física, vamos dizer assim, o mesmo, porque em ambos a gente pode tratar o não crente como um cliente. Uhum. Em ambos os momentos a gente pode pensar o seguinte: eu vou evangelizar para minha igreja, para fazer a minha igreja crescer. E perceba, irmãos, eu particularmente entendo que toda evangelização que tem como meta, objetivo, o crescimento da igreja, ela é pecaminosa. O crescimento do reino, né? Aí se a gente fala em crescimento do reino, amém, isso é certo. Mas crescimento da igreja local, não. Por quê? Porque eu devo evangelizar porque as pessoas estão indo para o inferno. Eu devo evangelizar porque eu sou obediente a Jesus Cristo. Eu devo evangelizar porque eu quero que o reino de Deus avance. E se Deus quiser que a minha igreja cresça através desse trabalho de evangelização, ela vai crescer. Como nas nossas igrejas vêm pessoas e se congregam pessoas que ouviram o evangelho e não foi através de nós. Mas elas estão lá. Tem pessoas que nós evangelizamos e elas passaram 2, 3 anos e aí elas se converteram em outra igreja. E qual é o risco que a gente corre, pastor? De ficar triste. Ele não está se congregando na nossa igreja. Então esse o desafio entre o digital e o físico, na minha opinião, é o mesmo. Agora, pergunta: o evangelismo digital vai substituir, ou pode substituir, ou deve substituir as outras formas de evangelismo? Para mim, não. Para mim, são multicanais de evangelização. Na mesma ideia de multicanal de venda. Por exemplo, você não vende só para a internet. Às vezes você vende pela internet, você vende corpo a corpo, você vende numa loja física. Você usa vários meios. A evangelização da mesma forma. E tem um outro detalhe, meus irmãos. Dependendo do contexto, determinados tipos e modelos de evangelização não vão funcionar, porque ele funcionou num local que era propício a isso. Um modelo de evangelização, por exemplo, no interior do Piauí, é totalmente diferente de um modelo de evangelização dentro da cidade de Anápolis. Uma cidade que tem muitos evangélicos. Contextualização precisa ser sempre levada em conta, né? Sempre tem que ser levado em conta. Então, o que eu entendo que uma igreja deve fazer? Ela deve usar multicanais de evangelização. Ela deve usar o canal do evangelismo na praça, na rua, de porta em porta. Ela deve usar o canal de evangelização da rede social. Ela deve usar o canal da intencionalidade na evangelização. Cada crente ser intencional no seu dia. Eu vou evangelizar alguém não crente que eu conheço ou que eu não conheço. Vou chamar alguém não crente que eu conheço para tomar um café lá em casa e eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, eu acredito que não substitui. Ela e não completa. Tem como, né, separar o evangelismo do discipulado. Então, a rede social ela não te permite você acompanhar de perto aquela pessoa, né? Talvez ela é um canal ali de abertura, ali uma porta que se abre. Mas substituir aqui a evangelização tradicional, não tem como. Como é que eu acompanho aquela pessoa? Como é que eu ensino? Como é que eu discipulo? Então, vai muito além do que aquela primeira porta que é aberta. Vai muito além daquilo. E lembrando os irmãos que estão assistindo aí, a gente está falando mais do nosso contexto de Brasil, mas boa parte do mundo ainda não tem mídias digitais funcionando na região deles e nunca terá. Talvez a maioria do mundo asiático, você pensar no interior da Mongólia, você pensar ali na Índia, no interior da Índia, com seus 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tem muitos lugares que não foram alcançados e não vão chegar mídias digitais. Lugar que não tem energia, meus irmãos. Então não se preocupem que o nosso propósito não é uma guinada para os meios digitais, mas é só utilizar dessa ferramenta que pode ser preciosa desde que usada com sabedoria, né? Não, e tem que utilizar, porque a boa teologia, ela compete a atenção com
o conteúdo do não crente, mas também com a teologia ruim. Né? E assim, eu pelo menos quando eu olho o meu perfil pessoal, né, a gente vê muita gente compartilhando conteúdo que não tem aquela de procedência teológica duvidosa. Então, a gente que domina, né, a teologia boa, a gente precisa propagar e a gente precisa combater também a falsa doutrina. Né? Eu acho que um fenômeno que está acontecendo hoje, vocês vão saber até dizer melhor do que eu nisso, né? Mas acho que a gente passou por aquela época das pessoas que queriam servir a Deus sem igreja, né, os desigrejados. Hoje a gente vê os multigrejados. É o cara que está aqui na nossa igreja, está na igreja Cristã Evangélica do Maracanã, mas ele escuta a mensagem do pastor de tal lugar, ele entrega o dízimo em outra igreja que ele acompanha pelo YouTube. Então, assim, a rede social, ela não tem como a gente se ater só a ela. Ainda mais para combater esse tipo de público, né? Então, se eu não conseguir, se a gente não usar da rede social para propagar aquilo que a gente está dizendo dentro da igreja, a gente está perdendo tempo. E ela é dinâmica, né? E ela é dinâmica. Essa igreja não fecha a porta, ela funciona 24 horas por dia. Exatamente. Tem gente acordada o tempo inteiro, o mundo está cada vez mais louco. Então, como é que a gente faz para fazer essa máquina girar, né? Rafael, como as diferentes plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, agora o TikTok, como elas podem ser utilizadas, na sua opinião, de forma eficaz para que o evangelho seja propagado? Elas podem ser usadas. De que maneira ela pode? Como que a gente escolhe a rede social mais adequada? Para qual público? O pastor Nathanael falou agora, depende do contexto, uma mensagem tem que ser de um jeito ou outro. Estou entendendo aqui que rede social também, acho que tem lugar que o YouTube é mais utilizado, o Instagram, o Facebook, o TikTok. Como que a gente pensa dessa maneira? Como escolher a mais adequada para o seu público? Certo. E, como a gente conversou, né? Estar na rede social tem que ser ponto pacífico, né? Já dizia meu pastor aí. Mas a gente tem que entender que cada rede social ela tem um algoritmo. E o que é o algoritmo? O algoritmo é a maneira como a inteligência por trás da rede social vai decidir que tipo de conteúdo ela vai entregar. Vamos pegar um exemplo prático, né? Você segue ali 1000 pessoas no seu Instagram. Não quer dizer que necessariamente os 1000 conteúdos vão aparecer na sua linha do tempo. E a sua linha do tempo não aparece de maneira cronológica, né? Não é quem postou por último vai aparecendo. Não, quem ranqueia isso é o algoritmo que está por trás dessas redes sociais. Então, na hora da gente fazer essa escolha aqui de plataformas, a gente tem que entender o que cada plataforma pede para a gente entregar um conteúdo que de fato vai ser relevante. O Instagram, que eu acho que é o mais comum e talvez é o mais fácil, mais acessível para as igrejas, é a gente entender que o hábito de consumo padrão do Instagram é o conteúdo rápido. E o conteúdo que retém atenção. Sim. Então, uma coisa que pesa demais para o Instagram entregar ou não o seu conteúdo é se aquele usuário gastou um tempo naquele conteúdo. Então, vamos supor, seu vídeo tem 30 segundos, a pessoa ficou naquele vídeo os 30 segundos ou ficou 5 segundos? O seu vídeo tem 5 minutos, a pessoa ficou 1 minuto ou 5 minutos. Tudo isso vai contar pontos para o Instagram entender se aquele conteúdo é bom ou não. Então, por isso que a gente tem que pensar no como, né? Em como que eu vou postar meus conteúdos. Então, vamos usar o Instagram de exemplo aqui, né? É muito interessante que a gente tenha ganchos interessantes nos vídeos que a gente vai fazer. Então, aqueles 3 primeiros segundinhos, 5 segundinhos, é o que vai definir se aquele usuário vai passar para o próximo conteúdo ou não. É estratégia de comunicação. Estratégia de comunicação, perfeito. Então, se a gente vai responder uma pergunta aqui, sei lá, sobre salvação, vamos tentar ali naqueles primeiros 5 segundinhos já trazer alguma resposta, alguma pergunta, já falar alguma coisa que já chama atenção naquele mar de conteúdos. Então, o formato do Instagram, ele tem muito a ver com isso. Agora, quando a gente vai olhar para o algoritmo do YouTube, ele já vai se comportar de uma maneira um pouquinho diferente. O YouTube, ele há um tempo atrás, ele era quase um mecanismo de busca, né? Uma plataforma de busca. Então, você digitava o que você queria ver e ele te entregava aquilo. Agora, o YouTube ele tem trabalhado muito a linha do tempo, né? Os conteúdos que são recomendados. Então, o que ele vai olhar para entender se aquilo lá é relevante ou não? É tudo aquilo que você vê todo produtor de conteúdo de YouTube pedindo. Se você assistir meu vídeo até o final, não esquece de se inscrever, favoritar, deixar o seu like. Então, todas essas ações que o usuário vai ter com o seu conteúdo, você está dando uma mensagem para aquela plataforma que o conteúdo é bom. Então, essa plataforma vai entregar mais aquele conteúdo para você. Então, a gente precisa ter estratégia aqui. Não adianta só estar na rede social. Não adianta só fazer um vídeo de qualquer jeito e torcer para que aquilo ali fure uma bolha e alcance um mar de pessoas. Eu preciso sentar um pouquinho, eu preciso olhar até para os meus conteúdos, observar quais são os princípios por trás dos conteúdos que eu postei que estão dando certo
e tentar replicar isso naquilo que eu vou estar produzindo. Então, cada rede social tem a sua peculiaridade, sabe? Eu acho que o mais fácil para a igreja começar, ponto de partida, talvez seria o Instagram, né? Que é conteúdo mais rápido, conteúdo mais curto. Mas você quer compartilhar, por exemplo, uma mensagem mais profunda, uma reflexão ali mais longa, talvez até compartilhar um sermão, talvez o YouTube seja o cenário ideal. Mas cada caso é um caso. Você tem que testar, validar. Testar, validar. E eu penso assim, no Instagram como isca. O YouTube é anzol. Eu penso no Instagram que jogue para o YouTube. Eu particularmente, eu prefiro consumir conteúdo hoje no YouTube. No momento da vida que eu estou, desse jeito. Porque eu já quero ver tudo. Pronto. No Instagram, como o Rafael falou, você não vai conseguir segurar a pessoa por mais de 30 segundos. É um vídeo curto. No YouTube você vai conseguir. Então eu penso que pelo menos eu faço dessa maneira. Eu saio do Instagram para ir para o YouTube. O Instagram me chamou a atenção, eu fui para o YouTube para continuar o assunto. E lembra quando a gente estava falando sobre a importância da gente ter pessoas técnicas que nos ensine, que guie a gente nisso? Por exemplo, no Instagram, se você começar um vídeo no Instagram falando graça e paz, você já limitou a sua audiência. Graça e paz é uma linguagem para os evangélicos. Então, a pessoa que não é evangélica, quando ela ouvir essa expressão graça e paz, ela vai dizer assim, esse vídeo não é para mim. Esse vídeo não comunica comigo. Então, até o jeito que você fala, o jeito que você começa o seu vídeo, ele vai te fazer linkar com o seu público. E aí, cada plataforma, ela exige um tipo de linguagem, inclusive. Né? A linguagem que você vai usar... Deixa eu trazer um parênteses aqui no que você desse exemplo que você deu, né? Com a ICEB aqui, a gente fez algumas campanhas, né, para a plantação de igrejas em pontos locais, né? A maioria dos vídeos, a gente começava assim. Por exemplo, vamos supor que era para a igreja em Anápolis. Então, a gente já começava tentando gerar ali alguma conexão com quem estava vendo aquele vídeo. Então, você que é de Anápolis, tem entre tantos e tantos anos e gostaria de entender mais sobre tal coisa, então parece que eu já fiz um vídeo feito para aquela pessoa. Sim. E no tráfego eu consigo segmentar isso, né? Sim. Região, então. E como eu estava falando, no YouTube você vai ter uma outra linguagem inclusive corporal para falar com as pessoas, né? Então por isso que a gente precisa entender que precisa de mão de obra, a gente precisa investir nisso. Eu sei, irmãos, que nem todas as igrejas vão ter um fluxo de dinheiro para fazer isso, de fato. Mas a gente precisa pensar em começar a colocar isso dentro do nosso orçamento anual. Né? Por quê? Porque cada rede social vai atingir um grupo de pessoas com qualificações diferentes. Então, a gente precisa se adaptar a isso, chamando um profissional para nos ajudar. As redes sociais, elas podem se tornar perigosas, pessoalmente, no sentido pessoal, para o obreiro, porque eu sempre falo isso na igreja, eu entendo que a imagem que o ser humano mais ama é aquela figura nefasta que ele vê no espelho diariamente. Dificilmente eu não falo disso, porque infelizmente é assim. E pensando nisso, como que a gente evita que essa evangelização nas redes sociais ela se torne algo apenas para vender uma imagem? E eu sei que, de novo, partindo do pressuposto de que é um crente, eu não gosto do termo crente verdadeiro, mas vamos usar para a audiência também, um crente verdadeiro não deverá cometer esse tipo de erro de alimentar o próprio ego através das redes sociais. Mas é inegável que as pessoas, depois que provam das finas iguarias das redes sociais, elas gostam de likes, elas gostam dos comentários. Como igreja, a gente não cai nessa armadilha perigosa, extremamente perigosa, ao utilizar as redes sociais. Eu acredito que a primeira coisa é ter muita clareza de qual que é o nosso objetivo com a rede social. Os números que as redes sociais vão nos fornecer, os relatórios, né, os insights de visualização, de curtidas, de likes, de compartilhamentos, eles são importantes, mas eles não são o fim daquilo. A gente tem que dar o devido valor à curtida. Ela não é o propósito daquilo, mas ela pode talvez não dizer alguma coisa. Talvez esse conteúdo a gente pode tentar adaptar um pouquinho, caminhar um pouquinho para cá e por ali,
Mas o nosso propósito com a rede social não é obter muitas visualizações. Nosso propósito é evangelizar, é ensinar, é mostrar que a nossa igreja é relevante. Então, acho que se a gente tiver essa base muito bem clara na nossa cabeça, é mais fácil da gente evitar esse vender uma imagem, né? Até quando a gente vai fazer, né, um trabalho para um cliente, né, que não é uma igreja e tudo, a gente tem essa preocupação de não vender essa ideia de que o objetivo da rede social é visualização, porque não é. Às vezes um conteúdo que viraliza, que entregou para muita gente, ele é muito menos relevante, ele impacta menos do que um conteúdo que teve menos visualizações, mas que de fato encontrou um público adequado. Então, por exemplo, uma igreja local, a gente vai fazer uma plantação numa igreja numa cidade pequena. Por que eu quero atingir milhares de pessoas? Não faz sentido para mim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. A rede social, ela às vezes, ela engana a gente com os números e a gente começa a se preocupar só com curtidas. Sim. Mas tem que colocar os números no lugar que eles merecem estar. No devido lugar. Nem menos nem mais, né? A gente também não pode também descartar totalmente, porque talvez ele aponta que talvez a nossa mensagem esteja propícia, mas a maneira como a gente entrega aquela mensagem não é o mais interessante para a rede social. Mas nada além disso, né? E guardar o nosso coração. Lembrar que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos lembrar que nós servimos a Deus, nós servimos a igreja local, mas o nosso coração ainda continua podendo nos levar a pecar. Então nós temos que cuidar com isso. Nós temos que lembrar que é tudo sobre Jesus Cristo, não é sobre nós. É sobre Jesus, sobre a obra de Jesus. A gente precisa ser lembrado constantemente disso. E um exercício que eu já faço há muitos anos, eu faço esse exercício e eu convido os nossos ouvintes a fazer esse exercício, aqueles que trabalham com rede social, especialmente os que são obreiros. Quando eu vou postar algo no Instagram, a pergunta que eu faço é: eu estou postando isso porque eu quero mostrar para as pessoas que eu estudo teologia? Então o cara tira uma foto com vários livros e posta. Ele quer mostrar isso para as pessoas? Eu pergunto: eu estou postando isso porque depois eu vou ver quantas visualizações foram feitas e quantas curtidas foram realizadas? Se eu percebo que o meu coração está me inclinando para isso, eu não posto. Porque antes de postar, o pecado já está batendo na minha porta. Então você precisa fazer, pastor, nós líderes, nós que trabalhamos com a igreja, nós precisamos fazer essa filtragem. Autoexame. Um autoexame. Por que eu estou usando isso daqui? Porque a gente poderia fazer isso com a rede social, mas a gente poderia fazer isso também com um programa de rádio, como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Fazer as coisas para que o nosso nome seja lembrado. Para que o nome da nossa igreja seja lembrado. Olha, outro perigo grande. A evangelização e a utilização de redes sociais não é para o nome da nossa igreja. Vaidade institucional. A vaidade institucional, muito bem. Não é isso. Nós fazemos para o louvor e a glória de Deus. Nós fazemos para alcançar pessoas. Nós fazemos porque é uma ferramenta. Nós fazemos porque nós entendemos que nós temos que anunciar a Cristo e a boa teologia. Então a gente precisa sempre fazer essa análise pessoal. E se a gente observar que nós estamos caminhando por uma trilha, por uma senda perigosa, é melhor nós frearmos. É melhor a gente sair. É melhor a gente se esconder na caverna do que ficar na rede social. Porque aí, se nós continuamos nisso, o que a gente vê são homens e mulheres, homens de Deus, que não guardaram o coração, se tornaram orgulhosos, e o orgulho, Rafael, foi o primeiro passo para outros pecados. Tudo isso porque eles não tiveram cuidado de cuidar do seu coração em relação a essa exposição, em relação ao ibope que dá, né? A gente vê isso quando era a era de ouro da televisão. Então a gente precisa tomar esses cuidados. Em resumo, 1 Pedro 5,8, né? Ser sóbrio e vigilante, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Não tem que ser a gente, não tem que ser ninguém, né? Mas o obreiro, o servo do Senhor, o crente, ele não pode se tornar aperitivo para o inimigo.
Pastor Natanael, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Rafael. Considerações finais? Irmãos, nós temos que usar todas as ferramentas que a gente tem para a glória de Deus. Usar da maneira correta, no ambiente correto. Lembrando que o culto, ele não é um lugar para todo tipo de ferramenta. O culto, ele precisa seguir o princípio regulador do culto. A gente tem que lembrar que no culto não há estrelas, o pastor não é estrela, os músicos não são estrela, aqueles que estão envolvidos ali não são estrelas. Embora a gente vai filmar o culto, embora a gente vai ter imagem do culto, o culto é para a glória de Deus, o culto é para o louvor do Senhor. Que a gente possa usar desses instrumentos, possa usar da rede social para evangelização, mas sempre lembrando, é tudo sobre Jesus e é tudo para a glória dele. Amém. Rafael? Dá para ser igreja sem rede social? Dá. Dá para evangelizar sem rede social, plantar uma igreja sem rede social? Dá. Mas é entender que a rede social ela pode ser vai ser, né, um grande facilitador, se bem usada, se bem utilizada, né, ter estratégia correta, ter uma teologia saudável na hora de aplicar essas redes sociais. Então, dá para ser igreja sem rede social, mas vai ser muito mais fácil com ela. Muito obrigado então, Rafael, pastor Natanael. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe você que está nos assistindo. Obrigado, Bruno e o Gabriel, aqui o pessoal da Fink Comunicação, que esteve com a gente aqui, proporcionou que esse conteúdo chegasse até vocês. Orem pelo pastor Natanael no departamento de evangelização, de plantação de igrejas. O departamento precisa de muita coisa, mas principalmente precisa das suas orações, porque o crente precisa orar sem cessar, porque essa é a vontade de Deus para a gente. E se você precisa de algum tipo de orientação para a sua rede social, se você precisa que a sua igreja trabalhe com isso, mas você está meio perdido, você pode procurar também o pessoal da FINC, que tem trabalhado com a denominação e com algumas igrejas no sentido de promover o reino de Deus, tá? Sempre tenha isso em mente. E o Rafael, o Bruno, o Gabriel pode ajudar vocês, tá? Coloque aí no comentário do vídeo se você precisa da ajuda deles, ou procure a FINC nas redes sociais. E se você precisa plantar uma igreja, precisa evangelizar a sua cidade, você não está sabendo, você precisa de orientação, de cuidado, procure também o pastor Natanael através das redes sociais, através da descrição, dos comentários desse vídeo no YouTube ou no Instagram. Procure, eles estão prontos para ajudar vocês e tenho certeza que eles vão ter o maior prazer nisso. Deus abençoe, até a próxima, e é isso.